que a mensagem da cruz é loucura para quem perece. A mensagem da cruz é loucura para quem não crê. A mensagem da cruz é loucura para quem não acredita. A mensagem da cruz é loucura para quem não tem fé. A mensagem da cruz é loucura para quem está lá fora. Mas para nós que somos salvos, essa mensagem da cruz, ela é o poder de Deus sendo manifestado para salvar o mais vil dos pecadores. Sabe por que os judeus não queriam ouvir Paulo falar sobre a cruz? Sabe por que os gentios não ouviram ou não quiseram ouvir Paulo falar sobre a cruz? Porque quando se falava da cruz no primeiro século, ele estava falando de uma palavra que era recheada de muitos preconceitos. A palavra cruz era uma palavra difícil de se ouvir, e isso por alguns motivos. O primeiro motivo pelo qual eles desprezaram a mensagem da cruz, porque quando falava-se de cruz no primeiro século, estava se falando da pior de todas as mortes. Um advogado romano chamado Cícero, ele vai chamar a crucificação de sumo suplicium. Isso quer dizer que a cruz era a penalidade máxima, era o castigo supremo. A história vai nos dizer que um historiador judeu chamado de Flávio Joséfo, ele vai chamar a morte de crucificação de a mais miserável de todas as mortes. Se você se debruçar sobre a história e estudar, você vai descobrir uma coisa: que os romanos tinham 4 penas capitais. Os romanos tinham 4 formas de matar aqueles que eram condenados à morte. E dessas 4 formas do condenado morrer, a cruz era a pior de todas. Permita-me lhe dizer, a primeira forma que Roma tinha para aplicar a sentença de morte em um condenado era chamado de decapitação. Era uma morte horrível, mas era uma morte rápida. Era uma morte horrível, mas era uma morte indolor. Era uma morte horrível, mas era algo que acontecia em instantes. O segundo método que eles tinham de levar um condenado à morte era quando eles pegavam um condenado e lançavam no coliseu, para que feras selvagens dilacerassem o seu corpo ainda vivo. Sim, era uma morte dolorosa, era uma morte terrível, mas era uma morte rápida. Às vezes a história diz que antes dos homens caírem, eles já eram devorados pelas feras selvagens e famintas. A terceira forma de se morrer na mão de Roma era o cremátio, quando eles colocavam um combustível na roupa do condenado e atava eles a um poste e acendia-lhes uma fogueira. A morte era até dolorosa, mas em poucos minutos o homem condenado era levado ao óbito. Mas a quarta morte, ou a quarta forma de se morrer, pior do que todas as que eu acabei de falar, era a morte por cruz. Por que a cruz era a pior de todas as mortes? É porque a cruz, ela era uma morte paulatina. A cruz era uma morte demorada. Quando alguém era condenado à cruz, uma coisa ele sabia: eu vou demorar a morrer, eu vou definhar para morrer, eu vou sofrer muito para poder dar o meu último suspiro de vida. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 15, a partir do versículo 24 até o versículo 34, você vai ver que Jesus Cristo, ele foi crucificado na hora terça, e Jesus Cristo, ele expirou na hora nona. O que isso quer dizer? Jesus foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, e somente às 3 horas da tarde ele deu o seu último suspiro de vida. A segunda coisa que vinha à mente de todos aqueles que ouviam Paulo pregar é que a cruz, ela era um espetáculo terrível. Em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 48, está escrito essa palavra explicitamente: a cruz era um espetáculo horrendo. Porque quando o homem era levantado em uma cruz, os olhos de toda a cidade estariam apontados para ele. Quando o homem era levantado na cruz, a cidade parava e todos olhavam para ele. Era uma forma de Roma inibir assassinatos, era uma forma de Roma inibir criminosos entrarem nas cidades onde era de domínio do Império Romano. Era uma forma de Roma dizer: aqui dentro você não rouba, aqui dentro você não estupra, aqui dentro você não comete latrocínio, aqui dentro você não vai cometer nenhum crime. Sabe por quê? Porque esse vai ser o final de todo criminoso, vai ser pregado em uma cruz. A cruz era um espetáculo tão terrível que Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo de número 33, profetizou dizendo: quando eu for levantado, eu atrairei os olhos de todos
todos a minha pessoa. Morrer na cruz era fazer parte de um espetáculo terrível. A terceira coisa que fazia com que a morte por cruz não fosse bem recebida pelos judeus e pelos gregos: quando se falava de cruz, estava se falando da maior humilhação, ou da maior forma de se humilhar alguém. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 19, versículo 24, você vai ler que rasgaram as vestes de Jesus, tiraram a túnica de Jesus. Ele foi obrigado a levar a sua cruz sem nenhuma peça das suas roupas. Por quê? Porque a cruz, ela era sinônimo de humilhação. O crucificado levava a cruz até o local onde seria morto sem nenhuma peça das suas vestimentas. Enquanto ele levava a cruz, ele era empurrado. Enquanto ele levava a cruz, ele era cuspido. Enquanto ele levava a cruz, ele era esbofeteado. Enquanto ele levava a cruz, ele era blasfemado. Enquanto ele levava a cruz, as pessoas o chutavam, o batiam, o açoitavam. Era a maior forma de se humilhar alguém, era condenando aquele homem à cruz. A quarta coisa que fazia com que a cruz fosse algo terrível e os judeus não quisessem ouvir, a quarta coisa que fazia com que a cruz fosse uma mensagem indigesta, era que quando Paulo abria a boca para falar sobre a cruz, eles sabiam que Paulo estava falando sobre maldição. Sim, está escrito em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, dizendo: maldito é todo aquele que for pregado em um madeiro, maldito é todo aquele que for suspenso em uma cruz, maldito é todos aqueles que forem condenados a esse tipo de morte. Se você abrir a Bíblia em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 13, Paulo vai dizer que Jesus se fez maldição por todos nós. Sim, ele suportou a maldição da condenação, ele suportou a maldição da morte, ele suportou a maldição dos cravos, ele suportou a maldição da afronta, ele suportou a maldição da blasfêmia, ele suportou a maldição do açoite. Jesus Cristo, ele sofreu uma morte maldita. Era isso que vinha para a cabeça deles, era isso que vinha para a mente deles quando Paulo falava sobre a cruz. E a quinta coisa que fazia com que eles desprezassem a mensagem de Paulo, Mateus capítulo 27, versículo 24: a morte por cruz era uma morte por condenação. Somente um governador romano podia assinar o documento e dar a sentença. Quando Paulo falava sobre morte de cruz, Paulo estava falando sobre a morte de alguém que foi condenado legitimamente. Paulo estava falando de um homem que foi culpado. Paulo está falando de alguém que foi condenado em um tribunal romano. Era tudo isso que eles ouviam, era tudo isso que eles viam. Por isso que quando Paulo começava a falar de Jesus, o crucificado, eles davam as costas. Eles diziam: é loucura. Eles diziam: é escândalo. Eles blasfemavam, viravam as costas e saía da presença de Paulo. O que foi que Paulo viu na cruz para falar tanto dela? O que foi que Paulo viu na cruz para pregar tanto sobre ela? O que era que Paulo estava vendo na cruz para falar tanto daquele acontecimento? É porque Paulo, ele não olhou para a cruz com os olhares carnais. Paulo não olhou para a cruz apenas com seus olhos. Paulo olhou para a cruz com o seu coração. E quando Paulo olhou para a cruz com o seu coração, Paulo não estava vendo a mais miserável de todas as mortes. Paulo não estava vendo a maldição de morrer suspenso em um madeiro. Paulo não estava vendo a humilhação de levar o patíbulo da cruz despido de todas as suas vestes. Paulo não estava vendo o espetáculo e nem muito menos uma condenação. Sabe o que foi que Paulo viu na cruz? Ele viu o poder de Deus sendo manifestado para salvar você. Para salvar. Por que Deus teve que usar a cruz? Por que a cruz era o único método que Deus poderia usar para salvar a mim e a você? Sabe por que a cruz foi a única forma que Deus encontrou para salvar os homens? É porque Deus, ele tem muitos atributos. E desses muitos atributos que Deus tem, dois deles são o seu amor e a sua justiça. Jesus, ele teve que morrer na cruz porque Deus lá da eternidade viu que a cruz foi a única forma que Deus conseguiu continuar sendo um Deus amoroso e um Deus justo. Porque se Deus tivesse olhado para você com todos os teus pecados, com toda a sua maldade, com toda a sua depravação, com toda a sua fraqueza, se Deus tivesse olhado para os homens e tivesse dito: perdoados estão os seus pecados, Deus seria um Deus amoroso, sim. Deus seria um Deus bondoso, sim. Mas Deus não seria um Deus justo. De contrapartida, se Deus olhasse para os pecadores e dissesse: eis que eu irei os condenar ao inferno, tivesse batido o martelo e decretado a condenação, todos os homens iriam morrer na condenação eterna. Deus seria um Deus justo, sim. Deus seria um Deus correto, sim. Deus seria um Deus coerente, sim. Mas ele não seria um Deus amoroso. Então na cruz Deus conseguiu conciliar o seu amor com a sua justiça. Por quê? Porque na cruz ele perdoou o teu pecado e na cruz ele também castigou o teu pecado em Cristo Jesus.
Jesus no Calvário. Você está entendendo por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque na cruz ele perdoou os teus pecados, ao mesmo tempo que na cruz ele sofreu a tua condenação. Deus continuou sendo um Deus justo, porque ele puniu o teu pecado em Jesus. E Deus continuou sendo um Deus amoroso, porque o sangue que vertendo foi na cruz, ele perdoou os teus pecados.